Um dia, o mundo mudou para sempre. Criaturas de pesadelo surgiram com uma proposta insana: subir a torre e ter qualquer desejo realizado, bastando para isso lutar contra os desafios que eles prepararam. E no centro de tudo, uma torre colossal de 999 andares apareceu do nada, um monumento que desafiava a própria realidade e prometia poder ilimitado para quem ousasse escalá-la. Os governos do mundo tentaram impedir que as pessoas se aproximassem, enviando suas forças para conter o caos e manter a ordem. Mas a atração da torre era forte demais. No entanto, para alguns, a horda de monstros não era uma ameaça, mas um espetáculo. Um homem observou a multidão de criaturas com um interesse quase divertido. Afinal, a torre era a fonte de poder daquelas criaturas. Uma terra misteriosa que reescrevia as leis do mundo e concedia autoridade a seres de outro plano. E ela tinha uma regra clara e brutal. Qualquer um que tentasse impedir os outros de aceitar o desafio seria severamente punido. Deuses e demônios, os novos mestres, prometeram poder, riqueza e honra. A tentação era grande demais para ser ignorada pela humanidade. Eram eles que comandavam aquele lugar, oferecendo um caminho de glória através da violência e da superação. Os exércitos da humanidade se mobilizaram numa última tentativa desesperada de manter a antiga ordem e afastar a população da torre. Mas foi completamente inútil. A tecnologia humana não era páreo para o poder esmagador que protegia a estrutura. Essa foi a punição prometida. Uma demonstração de força para que ninguém mais ousasse interferir no grande jogo que havia começado. E em meio a esse novo mundo de caos e oportunidade, um homem parecia ter encontrado seu verdadeiro lar, prosperando na desordem. Ele não estava ali para seguir as regras antigas, mas para abraçar as novas, eliminando qualquer um que ficasse em seu caminho. O conflito foi inevitável, e a destruição se espalhou rapidamente pela base da torre. Mas ele não estava desafiando apenas os monstros ou os governos. Em um ato de pura audácia, ele se virou contra os próprios desafiantes de elite, questionando o propósito de tudo aquilo. E foi ali, diante dos poderosos 9 estrelas, que Cha Jin-hyuk foi confrontado. Sua audácia foi recebida com fúria, questionando o que ele pensava que estava fazendo ao desafiar a todos. Eles eram a elite, os mais fortes entre milhões de desafiantes, e não iriam tolerar uma traição como aquela. Mas Cha Jin-hyuk, conhecido como a Estrela da Morte, não se intimidou. Ele declarou que nem mesmo a morte seria o fim para eles. A ameaça estava feita. Ele não era um mestre de armas ou um super-humano, mas era o homem que almejava o título de mais forte e estava disposto a tudo para tomá-lo dos 9 estrelas. Seu poder era a própria morte. O maior necromante de todos liberou sua magia, e o campo de batalha se tornou um cemitério profanado, pronto para servir ao seu novo mestre. Os mortos se ergueram ao seu comando, formando um exército macabro para lutar contra os antigos heróis da humanidade. Para ele, aquilo era a perfeição. Um exército que não sentia dor nem medo, pronto para cumprir suas ordens. Ele se cansou da paz e da humanidade. Declarou que transformaria todos em seus servos invocados para se tornar o mais forte de todos. A ambição havia consumido qualquer resquício de lealdade. Os 9 estrelas não tiveram escolha. Para eles, Cha Jin-hyuk era um traidor que se aliou ao diabo em troca de poder. Ele precisava ser detido. E assim, a batalha entre o necromante e a elite da humanidade começou. Os 9 estrelas não eram fracos. Usando seus próprios poderes, eles começaram a revidar contra a maré de mortos-vivos. Cada um dos membros era uma força a ser reconhecida. E o exército de Jin-hyuk começou a sentir o peso do poder combinado da elite. Eles uniram suas forças, lançando ataques coordenados que rasgavam as fileiras de esqueletos. A força de um só homem não parecia ser páreo para o trabalho em equipe deles. No entanto, mesmo consumido pelo poder, Cha Jin-hyuk sozinho não foi capaz de derrotar todos os 9 estrelas de uma vez. Ele subestimou a força deles. Os 9 estrelas o cercaram, prontos para entregar a punição final. Para o mundo, aquela seria a história de como o traidor que se vendeu por poder foi derrotado. Mas aquele não era o fim. A história que o mundo conhecia era uma mentira. Cha Jin-hyuk não foi apenas derrotado,
Ele foi traído pelos 9 estrelas, seus próprios companheiros. E essa verdade foi cuidadosamente escondida de todos. Enquanto isso, em um quarto bagunçado e esquecido, a vida seguia seu curso normal, completamente alheia aos grandes eventos do mundo. Alguém sob os lençóis se revirava em um sono agitado, preso em um pesadelo que parecia real demais. O corpo se contorcia em agonia, lutando contra uma dor que não pertencia àquele lugar. De repente, o jovem acordou em um sobressalto, como se estivesse fugindo da própria morte que o alcançava em seus sonhos. Ele olhou ao redor, completamente desorientado com um ambiente desconhecido. Mas então, a confusão deu lugar a uma súbita percepção. O plano tinha funcionado. Um sorriso de puro alívio e triunfo tomou conta de seu rosto. Aquele não era o fim que seus inimigos planejaram. Seus olhos revelavam a verdade. A alma do necromante, a estrela da morte, estava viva e em um novo corpo. Ele se lembrou de sua habilidade secreta, a transmissão de alma, um feitiço de último recurso, ativado no exato momento de sua morte. A magia permitiu que sua alma encontrasse e possuísse um novo hospedeiro com uma constituição física parecida. Era sua segunda chance. Mas com a sobrevivência garantida, a memória e a raiva da traição voltaram com força total. Ele se lembrou de como estava conquistando os andares da torre sozinho, sem problemas. Foi então que os 9 estrelas ofereceram ajuda. Uma oferta que terminou com uma lâmina em suas costas. A memória do golpe final era nítida e dolorosa. Em seus últimos momentos, caído e derrotado, um de seus antigos companheiros se aproximou e perguntou cinicamente se ele queria saber o motivo da traição. Eram o paladino Caim Pelon e a santa Carmen Pelon, os rostos que ele jamais esqueceria. A partir daquele momento, a vingança seria seu único objetivo. Carmen Pelon sorriu com desprezo, dizendo que eliminar Cha Jin-hyuk era como arrancar ervas daninhas. Para ela, ele não passava de um obstáculo insignificante que precisava ser removido. Caído e sem forças, Jin-hyuk mal conseguia respirar. A humilhação da derrota era tão dolorosa quanto as feridas em seu corpo, e ele estava completamente à mercê de seus antigos companheiros. De cima, Caim e Carmen o observavam como juízes prontos para dar uma sentença. Para os 9 estrelas, a batalha já estava decidida, e a vitória era absoluta. Outro membro do grupo se aproximou com um sorriso cruel, reforçando a ideia de que aquilo não era uma batalha, mas apenas uma limpeza. A provocação foi a gota d'água. Jin-hyuk explodiu em fúria, gritando contra aqueles que um dia considerou aliados. A traição doía mais do que qualquer golpe físico. Em meio à raiva, ele se lembrou de seu amigo, Choi Kyung-hun, a estrela do combate. Ele não estava ali, e Jin-hyuk entendeu que o mantiveram longe de propósito, temendo que ele o ajudasse. A realidade era dura. Ele estava sozinho, ajoelhado em uma poça do próprio sangue e cercado por todos os lados. Não havia mais para onde correr. Sua visão começava a falhar pela perda de sangue, mas seus olhos ainda queimavam com uma determinação feroz. Ele não ia se render tão facilmente. Com suas últimas forças, ele reuniu sua mana e tomou uma decisão. Se fosse para morrer, ele morreria uma vez por todos eles, mas não sem antes deixar uma marca. Ele concentrou toda a energia sombria em seu próprio corpo, preparando um ataque final suicida. Uma explosão que levaria todos os traidores com ele. Enquanto a escuridão tomava conta, ele fez uma promessa silenciosa. Ele jurou que voltaria mais forte e que todos ali pagariam pelo que fizeram. Aquela não seria sua derrota final. Era apenas um recuo. A vingança se tornou a única coisa que o mantinha consciente naqueles últimos segundos de vida. De repente, a memória dolorosa se dissipou. Cha Jin-hyuk acordou em um lugar diferente, o peso do pesadelo ainda fresco em sua mente. A dor da traição era real demais. A raiva tomou conta dele. Ele prometeu que não apenas se vingaria, mas que faria seus traidores sofrerem um destino pior que a morte, garantindo que suas almas fossem destruídas para sempre. No meio de seu juramento de vingança, um som estranho o interrompeu. Um celular tocava ao seu lado, trazendo-o de volta para uma realidade completamente inesperada. Confuso com o som repentino, Cha Jin-hyuk se sentou na cama.
Seus pensamentos de vingança foram interrompidos por uma realidade que ele não conseguia entender. Ele pegou o aparelho que tocava ao seu lado, tentando se situar. Por um breve momento, ele pareceu um jovem comum, tentando se lembrar de como usar um dispositivo tão antigo. A memória de sua vida como Estrela da Morte parecia um sonho distante. Mas o que ele viu na tela quebrou completamente sua compostura. A data não era a que ele lembrava. O calendário no celular mostrava que 10 anos inteiros haviam se passado desde a sua derrota. 10 anos. A ficha caiu de uma vez. Ele não conseguia acreditar. O que aconteceu com o mundo e com seus inimigos enquanto ele esteve fora? O desespero começou a tomar conta. Uma década era tempo mais que suficiente para os 9 estrelas conquistarem tudo, tornando sua vingança impossível. Em meio ao seu pânico, um zumbido irritante o trouxe de volta ao presente. Um simples mosquito voava perto dele, alheio à sua crise. Num gesto de pura irritação, ele bateu as mãos para esmagar o inseto. Só que ao abrir a palma, ele não viu apenas um mosquito. Uma pequena alma, um resquício de vida, flutuava ali. Seu poder ainda estava com ele. Naquele instante, Jin-hyuk entendeu. Mesmo naquele corpo fraco e naquele quarto desconhecido, sua essência como necromante permanecia intacta. A Estrela da Morte não havia desaparecido. Ele conectou os pontos. O tempo perdido, o corpo rejuvenescido e o poder que ainda sentia. Tudo apontava para uma única possibilidade. Com a pequena alma na mão, ele tentou usar uma de suas habilidades, um comando que conhecia melhor do que ninguém. Mas nada aconteceu. Seu corpo atual era fraco demais, incapaz de manifestar o poder que sua mente ordenava. A frustração foi imediata. Se seu poder estava limitado, ele precisava entender o que havia mudado no mundo. Correndo para a janela, ele buscou respostas, tentando compreender o que aqueles 10 anos realmente significavam. Do lado de fora, uma torre imensa se erguia. O epicentro de um mundo onde, em seu estado atual, ele não possuía uma única habilidade para competir. De volta ao quarto, Cha Jin-hyuk buscou informações no aparelho. Precisava saber o que os 9 estrelas fizeram em sua ausência, o quanto eles haviam avançado nos últimos 10 anos. E o que ele descobriu foi inacreditável. As notícias e os fóruns online pintavam um quadro que ele simplesmente não conseguia aceitar. Em 10 anos inteiros, a elite da humanidade, os 9 estrelas, havia conquistado apenas 200 andares da torre. Para Jin-hyuk, aquilo era patético. O desespero inicial começou a se transformar em outra coisa. A lentidão de seus inimigos não era uma má notícia. Pelo contrário, era uma oportunidade de ouro. Uma chance para alcançá-los e finalmente conseguir sua vingança. A decisão foi tomada. Ele precisava agir. E precisava ser agora. Sem perder um segundo, ele pegou um casaco. Não havia mais tempo para hesitação. O caminho para a torre era o único que importava. Seu corpo podia ser o de um iniciante, fraco e sem treinamento, mas sua mente guardava todo o conhecimento e as memórias da Estrela da Morte. E com esse conhecimento, ele faria o mundo inteiro se lembrar do seu nome. Ninguém o subestimaria novamente. E então, ele chegou. A entrada da torre, o lugar onde tudo começaria de novo. Ele se misturou à multidão de aspirantes, cada um com seus próprios sonhos e ambições. Mas os objetivos de Jin-hyuk eram muito mais sombrios. Ao seu redor, as conversas eram cheias de arrogância e incerteza. Muitos duvidavam que os novatos ao lado dele sobreviveriam sequer ao primeiro andar. Mas Jin-hyuk não deu ouvidos ao barulho. Ele estava de volta ao lugar onde todas as histórias se encontravam. E a sua estava prestes a ser reescrita com sangue. O portal se abriu. Diante dele, o primeiro desafio. O primeiro passo de uma longa e sangrenta jornada de vingança estava prestes a ser dado. Em algum lugar, um caixão se abriu. Era como o despertar de uma memória há muito esquecida, um eco de um passado que se recusava a morrer. Ele se lembrou de quem costumava ser. A Estrela da Morte, um necromante que brincava com as leis da vida e da morte. Lembrou-se da destruição que seu poder era capaz de causar, de florestas inteiras transformadas em cinzas,
e dos incontáveis inimigos que fugiram aterrorizados, incapazes de fazer frente à sua força avassaladora. Havia também aqueles que, movidos pela ganância, juraram em seu nome, buscando um fragmento de seu poder. Enquanto isso, em um beco qualquer, uma pequena criatura de luz se movia pelas sombras, passando despercebida, quase despercebida. Em meio à multidão, uma presença poderosa notou que algo, ou alguém, o observava de longe. Mas ele rapidamente descartou a sensação, voltando seu foco para o que realmente importava naquele momento. De volta ao presente, o portal da torre estava finalmente aberto. A ordem para manter o foco ecoou entre os aspirantes, mas a ansiedade era palpável. Enquanto todos corriam desesperados para dentro, Cha Jin-hyuk caminhava. Ele não tinha pressa, sabia exatamente o que o esperava do outro lado. Um por um, os desafiantes cruzaram o limiar, desaparecendo na luz ofuscante do desconhecido. E então, as portas se fecharam. Não havia mais volta. Já dentro, a primeira coisa que Jin-hyuk fez foi verificar seus status. A realidade o atingiu como um soco. Estes não eram os atributos que ele possuía antes de morrer. Seu corpo atual era fraco, com talentos horríveis. A combinação de gula e tipo mana era um desastre para qualquer novato. Mas para a Estrela da Morte, uma desvantagem era apenas um desafio. Ele decidiu que extrairia tudo o que pudesse do tutorial, cada gota de poder disponível. Após analisar seus status, Jin-hyuk soltou um longo suspiro. A situação era péssima, mas ele sabia que reclamar não mudaria nada. Era hora de trabalhar com o que tinha. Ele olhou para frente e viu o desafio. Um corredor que parecia não ter fim, projetado para quebrar a resistência de qualquer novato. As regras do tutorial então surgiram. O objetivo era simples: chegar ao destino, passando por todas as armadilhas. Todo dano seria curado no início ou no fim. Era um teste de tudo ou nada. Mesmo já sabendo o básico, ele precisava de mais detalhes. Jin-hyuk abriu sua janela de status para analisar a fundo as limitações do seu novo corpo. A constatação o atingiu em cheio. Os traços e talentos físicos eram completamente diferentes entre as almas. Ele não era mais quem costumava ser. Mas não havia tempo para lamentações. Ele se alongou, preparando o corpo fraco para o que estava por vir. Um sorriso confiante tomou conta de seu rosto. Para qualquer outro, essa situação seria o fim. Mas para a Estrela da Morte, era apenas o começo. Ele ia devorar esse tutorial. E então, ele partiu. No instante em que começou a correr, a primeira armadilha do corredor foi ativada. Uma flecha mágica disparou na sua direção. Mas ele desviou com uma facilidade absurda, como se já esperasse por aquilo. A velocidade do ataque era patética para seus padrões. Jin-hyuk já tinha entendido o padrão. As flechas só ficavam visíveis no exato momento do disparo, uma armadilha mortal para os despreparados. Só que o sistema não se contentou com uma única flecha. De repente, dezenas de pontos de luz surgiram na escuridão, todos mirando nele. Ele achou a recepção um pouco exagerada para um tutorial, mas ainda assim não parecia nem um pouco preocupado com a ameaça. Em vez de recuar, Jin-hyuk acelerou, desviando das flechas com movimentos precisos, enquanto avançava cada vez mais rápido pelo corredor. Ele não estava ali apenas para desviar. Se o tutorial queria lhe dar recursos, ele ia pegar todos. Era a hora perfeita para usar sua habilidade mais peculiar, a gula. Mas em vez de desviar, Jin-hyuk fez o impensável. Ele se jogou de propósito na frente das flechas, deixando que elas perfurassem seu corpo sem qualquer defesa. A dor era insuportável, mas era exatamente o que ele queria. Cada ferimento era um passo crucial em seu plano arriscado. E o tutorial não ia facilitar. Uma nova onda, ainda maior que a anterior, surgiu na escuridão, pronta para aniquilar qualquer um que ousasse avançar. Jin-hyuk não fez nenhum esforço para se defender. Ele apenas recebeu o impacto total da barragem, sendo jogado para trás pela força dos projéteis. Seu corpo estava completamente destruído, mas um sorriso de pura satisfação surgiu em seu rosto. O plano estava funcionando perfeitamente. Mesmo com o corpo perfurado, ele continuou avançando. Cada passo era uma prova de resistência, forçando seus limites ao máximo. A consciência começava a falhar, mas ele não podia parar agora.
não antes de extrair tudo o que podia desta provação. Finalmente, o corpo não aguentou mais. Jin-hyuk desabou no chão, a poucos metros de onde começou, deixando um rastro de sangue para trás. Para qualquer outra pessoa, aquele seria o fim. Uma morte patética logo no primeiro teste do tutorial. Mas então, a regra do sistema foi ativada. Uma luz curativa envolveu seu corpo, e uma mensagem confirmou que todo o dano havia sido recuperado. A dor do processo era real, mas ele já estava preparado. Sua estratégia era clara. Primeiro, testar por quanto tempo seu corpo conseguiria aguentar o castigo. De volta ao ponto de partida, ele olhou para o sangue no chão. Não era uma marca de fracasso, mas sim o recurso que ele tanto precisava para ficar mais forte. Com um simples toque, ele se preparou para ativar sua habilidade mais única, a gula. A capacidade de devorar qualquer coisa inanimada e torná-la sua. O sangue derramado, a dor sentida, tudo se converteria em poder. E assim, a experiência de quase morte foi absorvida, fortalecendo sua tolerância. Este era o verdadeiro método de Jin-hyuk, transformar sofrimento em força. A habilidade Gula converteu todo aquele sofrimento em poder puro. A dor que quase o destruiu agora era sua nova força, uma aura sinistra que emanava de seu corpo. E o sistema confirmou o sucesso do seu plano. Seus atributos gerais aumentaram, e sua experiência de tolerância subiu drasticamente. O sacrifício tinha valido a pena. Jin-hyuk sabia que poderia terminar o tutorial em uma semana, como qualquer um faria. Mas ele não era qualquer um. Ele tinha um plano muito mais doloroso. Seu método era brutal e direto. Em vez de desviar, ele decidiu que iria aguentar todas as flechas de propósito. Um caminho de pura dor e sofrimento. Ele continuaria recebendo os ataques repetidamente, forçando seu corpo ao limite absoluto. O ciclo se repetiu incansavelmente. Morrer, reviver, absorver a dor. Tudo isso com um único objetivo em mente: levar sua experiência de tolerância ao nível máximo. A agonia era indescritível, mas a determinação em seus olhos era ainda maior. Ele não iria parar, não importava o quanto doesse. E finalmente, com o corpo completamente perfurado e a tolerância no limite, ele chegou ao fim do corredor. O portal de conclusão do tutorial estava bem na sua frente. Assim que cruzou o portal, o sistema anunciou o fim do teste. Um mês inteiro de tortura autoimposta havia finalmente terminado, e seu corpo foi completamente restaurado. Mas ele não estava sozinho. Jin-hyuk sentiu a presença deles, os observadores, e não ficou nem um pouco feliz com isso. Ele soltou um suspiro de cansaço e irritação. Já sabia quem eram. Com toda a força, ele amaldiçoou os sádicos que o observavam do alto. Os deuses e demônios que tratavam tudo aquilo como um mero espetáculo. Eles estavam sempre lá, assistindo os humanos em suas provações, procurando por alguém que se parecesse com eles para se tornar seu discípulo. Uma busca doentia por entretenimento. Jin-hyuk os desprezava profundamente, chamando-os de sádicos nojentos, e suas palavras não passaram despercebidas. Imediatamente, o sistema mostrou a reação das entidades. Sua atitude desafiadora irritou um dos deuses, mas ao mesmo tempo divertiu um dos demônios. Ele tinha chamado a atenção de ambos os lados, e a reação das entidades não demorou a chegar. A primeira mensagem veio do pico de todo o mal, que o cumprimentou como se fossem velhos conhecidos. Jin-hyuk não conseguiu esconder o choque. Ele conhecia aquele nome muito bem, e as memórias que ele trazia não eram nada boas. Em sua vida passada, aquele demônio o perseguiu implacavelmente, insistindo para que se tornasse seu discípulo. Uma verdadeira praga que ele não conseguia se livrar. Mas agora, a situação era outra. Em vez de medo, a lembrança trouxe um sorriso confiante ao rosto de Jin-hyuk. Os papéis haviam se invertido. Enquanto isso, as notificações continuavam a chegar. Um deus e um demônio mostraram interesse nele, provando que sua provocação tinha funcionado perfeitamente. Só que o assédio das entidades já estava passando dos limites. A paciência de Jin-hyuk para aquele espetáculo estava se esgotando rapidamente. De repente,
O sistema foi inundado de mensagens. Deuses curiosos, demônios o consolando e, para a surpresa de todos, o pico de todo o mal se desculpou. O bombardeio de propostas continuou. O deus do trovão queria uma conversa particular, enquanto outra entidade, Macaque, demonstrou ter gostado dele. Jin-hyuk estava farto de todos. Ele decidiu que, se quisessem observá-lo, teriam que fazer isso em silêncio. Chegou a hora de mostrar que ele não era um brinquedo para o entretenimento deles. Jin-hyuk então focou sua atenção na recompensa que recebeu por completar o tutorial. Era o momento de usá-la. Com um olhar sombrio, ele se preparou para o que viria a seguir. Um método brutal, mas necessário para obter o poder que tanto desejava. Sem hesitar, ele ativou o item, liberando uma dor avassaladora sobre si mesmo. Um sacrifício extremo para forçar o próprio crescimento. O resultado foi imediato. Ele obteve múltiplas tolerâncias, incluindo a dor e perda de sangue, e seus status subiram drasticamente. O plano tinha funcionado. Uma nova energia agora fluía por seu corpo. Ele sentiu o aumento de mana, um atributo essencial para o caminho que ele pretendia seguir. E junto com o poder, veio uma nova notificação do sistema. Devido ao seu rápido progresso, uma característica especial havia sido desbloqueada. Ao checar a notificação, Cha Jin-hyuk não conseguiu esconder a surpresa. A característica especial que ele desbloqueou era algo que ele não esperava. Ele havia se tornado o mestre de uma alma que já o possuía. O poder do antigo pico de todo o mal estava agora, de certa forma, sob seu comando. Ele analisou os detalhes da nova habilidade com cuidado. Cada informação era crucial para o seu plano de se tornar o mais forte. E então, um sorriso tomou conta de seu rosto. Com esse poder em mãos, o que antes parecia impossível agora era uma meta totalmente alcançável. Afinal, ele vinha se preparando há muito tempo para ser o melhor em tudo. Um mestre de todas as artes, pronto para superar qualquer desafio. Mas bem na hora, uma notificação indesejada apareceu. O verdadeiro pico de todo o mal estava curioso sobre sua janela de status. Jin-hyuk ficou em choque. Ele não esperava que a entidade original fosse contatá-lo tão diretamente, muito menos agora. A mensagem insistente continuava a piscar na sua frente, exigindo atenção. Mas o jovem não tinha tempo para isso. Ele mandou a entidade parar de incomodá-lo e simplesmente sumir. Ignorando completamente o chamado, ele decidiu seguir em frente com seus planos. Só que a entidade não aceitou um não como resposta. O sistema informou que o pico de todo o mal pediu para acompanhá-lo e agora estava vindo junto. Apesar da companhia inesperada, Jin-hyuk não se abalou. Ele tinha um objetivo claro: criar um alvo de treino para testar seus novos poderes. Ele atravessou o portal, pronto para a próxima etapa de seu fortalecimento. O portal o levou para a sala de escolha e treinamento. Um lugar onde ele poderia escolher uma arma e uma classe para aprimorar suas habilidades. Diante de um arsenal infinito, Cha Jin-hyuk observou as opções. A primeira decisão para moldar seu novo caminho precisava ser tomada. Ele não hesitou nem por um segundo. Entre todas as opções disponíveis para se tornar mais forte, Cha Jin-hyuk escolheu o caminho de um mago. Só que a arma que ele pegou não foi um cajado. Com uma firmeza inabalável, ele empunhou um arco, envolvendo-o com sua energia sombria. A escolha estava feita. Ele seria um tipo diferente de mago, um que combinaria magia e arquearia para dominar o campo de batalha. Imediatamente, a sala de treinamento respondeu à sua escolha, materializando alvos para que ele pudesse testar suas novas habilidades. Ele puxou a corda, concentrando toda a sua intenção no disparo. O ar ao redor vibrou com a energia acumulada, pronta para ser liberada. E então, ele soltou. 3 flechas de pura mana dispararam em direção aos alvos com uma velocidade impressionante. O impacto foi perfeito. Cada flecha atingiu o centro exato de seu alvo, provando que sua escolha não foi um erro. Mas isso era fácil demais. Jin-hyuk exigiu mais da sala de treinamento. Ele pediu por mais alvos e que, dessa vez, eles pudessem revidar. Um sorriso confiante surgiu em seu rosto. O jovem não queria um simples treino, ele queria uma batalha de verdade para testar seus limites. A sala obedeceu.
No lugar de alvos estáticos, um esquadrão de robôs de combate se materializou, prontos para o ataque. Sem um momento de hesitação, as máquinas avançaram contra ele. O treinamento agora era um combate real pela sobrevivência. Jin-Hyuk respondeu com a mesma intensidade, movendo-se com agilidade enquanto disparava uma saraivada de flechas contra os inimigos que se aproximavam. Cada tiro era cirúrgico, acertando os pontos vitais dos robôs com uma precisão mortal. Um por um, eles começaram a cair, mas para cada um que caía, outros avançavam para tomar seu lugar. A horda de máquinas parecia não ter fim. Finalmente, os robôs conseguiram encurralá-lo, fechando a distância. Para um arqueiro, ser pego em combate corpo a corpo era a pior situação possível, mas a desvantagem de um arqueiro não se aplicava a ele. Com um movimento rápido, os robôs que o cercavam foram fatiados ao meio, incapazes de reagir. Jin-Hyuk revelou que não era apenas um arqueiro. Com uma espada e uma lança em mãos, ele mostrou que o combate corpo a corpo era, na verdade, seu verdadeiro território. A sala de treinamento, no entanto, não ia facilitar. Percebendo a nova estratégia, o sistema imediatamente invocou mais unidades para o combate. Mas Jin-Hyuk já estava um passo à frente. Antes que os novos inimigos pudessem se organizar, uma sombra surgiu sobre uma das máquinas. Com um golpe esmagador, ele aterrissou, destruindo o alvo e usando seu corpo como impulso para o próximo ataque. Ele trocou de armas novamente, agora empunhando 2 adagas. Sua velocidade e estilo de luta se adaptaram instantaneamente ao novo equipamento. Usando as paredes como se fossem o chão, Jin-Hyuk se tornou um borrão, eliminando os inimigos restantes com uma agilidade sobre-humana. Foi então que um novo tipo de inimigo surgiu. Drones de combate apareceram no ar, mudando completamente a dinâmica da luta. Jin-Hyuk percebeu na hora. Eram atacantes de longa distância, uma ameaça que ele não podia simplesmente alcançar com suas adagas. E antes que pudesse formular um plano, os drones dispararam. Um ataque de energia o atingiu em cheio, jogando-o para trás. Caído, mas longe de estar derrotado, Jin-Hyuk ativou outra de suas habilidades. Do chão, incontáveis espadas foram invocadas, criando um campo de lâminas. Com um sorriso desafiador, ele se levantou. Aquilo era exatamente o que ele queria. Um teste de verdade. Ele provocou o sistema, perguntando se era só aquilo que tinham, e o sistema respondeu. Uma nova arma se materializou em sua frente. Um cajado de mago, pulsando com poder arcano. Sem hesitar, Jin-Hyuk o agarrou. De espadachim para assassino, e agora, para mago. Sua versatilidade parecia não ter limites. Os drones não esperaram, lançando outra rajada de energia. A batalha estava prestes a entrar em uma nova fase. Magia contra tecnologia. Com o cajado em mãos, Cha Jin-Hyuk sorriu. Ele estava prestes a mostrar o que um mago de verdade podia fazer contra a tecnologia. Sem perder tempo, ele canalizou sua mana e liberou uma poderosa magia arcana, moldando a energia com uma maestria assustadora. O ataque explodiu no ar, aniquilando completamente os drones de combate que o cercavam. A demonstração de poder foi instantânea e devastadora. Essa era a verdadeira essência de sua força. A capacidade de dominar qualquer estilo de luta. Ser um all-rounder era sua maior vantagem. E por ter demonstrado essa versatilidade, o sistema o recompensou imediatamente com uma nova conquista. A recompensa era o acesso a uma classe especial chamada All-Master. Jin-Hyuk ficou surpreso, pois não esperava que esse título fosse uma classe real. Ele ponderou sobre a escolha. Embora a classe All-Master fosse tentadora, ele sabia que não podia abandonar sua maior vantagem estratégica para ela. Por isso, ele decidiu que escolheria aquela como sua classe principal e tentaria selecionar a All-Master como sua subclasse. Mas ao tentar fazer a seleção, o sistema o interrompeu com um aviso inesperado que o pegou de surpresa. O espaço para a subclasse estava bloqueado. Para desbloqueá-lo, ele precisaria primeiro concluir o 100º andar da torre. Um detalhe que ele tinha esquecido completamente. Jin-Hyuk ficou sério. Seus planos foram frustrados por uma regra inicial do jogo que ele havia ignorado por completo.
Ele se perguntou se haveria outra maneira de desbloquear o espaço de subclasse com suas habilidades e recursos atuais. E então, uma nova janela do sistema apareceu, como se lesse seus pensamentos e oferecesse uma alternativa. A opção era clara, mas custosa. Ele poderia usar 5.000 pontos para forçar o desbloqueio da subclasse imediatamente. Era um preço alto, mas para manter seu plano em andamento, ele não tinha outra escolha. Jin-hyuk respirou fundo, pronto para confirmar a decisão. Jin-hyuk confirmou sua decisão de gastar os 5.000 pontos. O sistema respondeu imediatamente, mas a mensagem que veio em seguida não era bem o que ele esperava. Uma entidade chamada Pico de Todo o Mal perguntou de uma forma estranhamente fofa se tinha se saído bem. A reação de Jin-hyuk foi de puro nojo. A entidade pareceu não gostar da reação dele, considerando que o blug de Jin-hyuk tinha sido um pouco exagerado. Apesar da interação bizarra, o que importava era o resultado. O espaço de subclasse foi desbloqueado, e Jin-hyuk finalmente equipou a All Master como ele queria. Com a subclasse definida, ele foi transportado para a sala de escolha e treinamento. Era hora de testar o poder que ele tinha acabado de adquirir. E o poder que fluía por ele era imenso. Jin-hyuk sentiu a mana percorrer seu corpo, pronto para liberar todo o seu potencial. Ele canalizou toda essa energia através do cajado, liberando uma onda de poder devastadora. Enquanto isso, em uma floresta no primeiro andar da torre, um grupo de goblins farejava o perigo no ar, sem saber de onde viria a ameaça. Um grupo de desafiantes já estava em apuros. O líder se desesperava, questionando como poderiam subir a torre se o primeiro andar já era tão difícil. A situação deles estava prestes a piorar, pois um dos goblins avançou para o ataque final. O homem só pôde assistir, paralisado pelo medo, enquanto a criatura se aproximava para acabar com tudo. Mas, de repente, o céu acima da floresta se partiu, como se o próprio espaço estivesse rasgando. E de dentro da fenda, Cha Jin-hyuk surgiu, caindo dos céus diretamente no meio da batalha. Lá embaixo, ele avistou seu alvo. Para Jin-hyuk, aquele goblin seria sua primeira presa no recomeço de sua jornada. Sem perder um segundo, ele mergulhou em direção ao monstro, com um sorriso confiante no rosto. O massacre estava prestes a começar, e com um único golpe, Cha Jin-hyuk esmagou a criatura no chão. O primeiro abate foi rápido e brutal, sem a menor chance de reação para o monstro. Para Jin-hyuk, aquilo era quase nostálgico. Ele comentou que fazia um bom tempo que não encontrava um kobold, deixando os outros aventureiros completamente atônitos com sua aparição. A morte do companheiro enfureceu os outros goblins. Eles não iam deixar aquilo passar barato e se prepararam para o ataque. Mas a ameaça dos monstros não abalou Jin-hyuk nem um pouco. Pelo contrário, ele abriu um sorriso confiante, como se estivesse exatamente onde queria estar. Para ele, aquilo não era uma luta pela vida, mas uma oportunidade. O jovem se perguntou em voz alta quais seriam os ganhos daquela caçada. O grupo de aventureiros que estava prestes a ser aniquilado agora apenas observava de longe. Eles não sabiam quem era aquele homem, mas ele tinha acabado de salvar suas vidas. O guerreiro do grupo mal podia acreditar no que via. A força demonstrada por aquele estranho era algo em um nível completamente diferente do que ele conhecia. E toda aquela demonstração de poder vinha de um simples cajado de madeira, que agora emanava uma aura sinistra. O espadachim do grupo, então, teve uma ideia. Ele sugeriu ao seu companheiro que eles se juntassem ao estranho na batalha, acreditando que a união de suas forças seria a melhor opção. O guerreiro ficou perplexo com a sugestão. A diferença de poder era tão óbvia que a ideia de ajudar aquele homem parecia completamente ridícula. Jin-hyuk percebeu a movimentação dos aventureiros e lançou um olhar frio na direção deles, deixando claro que não precisava e nem queria nenhuma ajuda. A mensagem foi recebida. Aquele olhar foi o suficiente para gelar a espinha dos dois aventureiros, que entenderam na hora o erro que estavam prestes a cometer. Sem pensar duas vezes, eles se desculparam e deram no pé. A prioridade agora era apenas sair dali o mais rápido possível, deixando o homem misterioso para trás.
Com os aventureiros fora do caminho, a atenção de Jin-hyuk se voltou para os verdadeiros alvos. Os goblins avançaram, prontos para o combate. Jin-hyuk encarou as criaturas com um sorriso sádico. Ele os provocou, perguntando se eles estavam ali para tentar vingar o companheiro que ele tinha acabado de eliminar. De repente, uma memória violenta invadiu sua mente. O ataque brutal de uma criatura muito mais poderosa, um golpe que ele não conseguiu impedir no passado. A imagem daquele ódio puro e irracional era algo que ele jamais esqueceria. Mas no presente, a situação era bem diferente. Jin-hyuk lidou com o primeiro Goblin sem esforço, mostrando o abismo de poder entre eles. Com um sorriso de canto, ele se virou para o último que restava e o provocou, perguntando se ele não ia fazer nada a respeito. A isca foi mordida. O Goblin correu na direção dele, completamente dominado pela fúria e sem qualquer estratégia. Tarde demais. Jin-hyuk já preparava sua próxima habilidade, concentrando uma quantidade absurda de mana na ponta do cajado. Ele disparou uma flecha de energia que perfurou a criatura instantaneamente, encerrando o combate de forma limpa e rápida. Com o campo de batalha limpo, o último sobrevivente tentou uma fuga desesperada, mas não tinha para onde ir. O sistema anunciou sua chegada oficial ao primeiro andar. Jin-hyuk recolheu as pedras de mana, pensando que qualquer um que quisesse ajudar já tinha perdido a chance. Nisso, ele se lembrou de um objetivo antigo que poderia acelerar seu progresso. O título de Slayer, uma conquista para quem caça 1000 monstros do mesmo tipo. Uma obsessão que seu eu do passado levou ao extremo para obter todos os títulos possíveis. Mas antes de continuar sua jornada, ele tinha uma necessidade mais imediata. Ele precisava se alimentar. E na torre, existiam métodos bem peculiares para isso. Jin-hyuk estendeu a mão em direção ao corpo do Goblin, revelando suas verdadeiras intenções. Ele começou a absorver a essência da criatura, um processo que parecia doloroso e prazeroso ao mesmo tempo. As memórias, a força, tudo estava sendo transferido para ele. Um poder sombrio que Jin-hyuk acolheu sem hesitar. A essência do monstro foi completamente absorvida em um único gole. E com a força, vieram as memórias. Não apenas do Goblin, mas de um Kobold. Uma nova consciência começou a se fundir com a sua. A força da criatura agora pertencia a ele. Jin-hyuk sentiu o poder fluindo, entendendo instintivamente a natureza daquele monstro. O sistema reagiu à mudança, exibindo seus novos status. Seus atributos haviam aumentado drasticamente, um resultado direto da absorção. Jin-hyuk ficou impressionado. Aquele nível de poder era equivalente ao de um desafiante do 10º andar, e ele ainda estava no primeiro. E não era só isso. Sendo um All-Master, ele tinha acesso aos bônus de todas as classes disponíveis, uma vantagem absurda. Mas foi dentro da memória do Kobold que ele encontrou algo muito mais urgente. Uma sensação de pânico e medo. A criatura corria desesperada para seu covil. Alguém, ou alguma coisa, estava furioso, e o Kobold precisava se apressar. O medo era de ser pego e punido. O Kobold precisava se preparar para o que estava por vir, pois sabia a dor que o aguardava. E no fundo do covil, o responsável pela fúria terminava seus preparativos. Uma presença sombria aguardava. Era um Lord Kobold, um xamã. O líder daquele covil e a fonte do medo que Jin-hyuk sentiu através das memórias. De volta à realidade, Jin-hyuk abriu um sorriso. Para ele, aquilo não era uma ameaça, mas uma oportunidade perfeita que caiu em seu colo. Ele sabia o que a presença de um Lorde Monstro significava. Era o prenúncio de uma onda de monstros, um evento em grande escala. E para enfrentar uma horda inteira, ele precisaria de um exército. Sorte a dele que criar exércitos era sua especialidade. Com um sorriso confiante, ele se preparou para agir. A onda de monstros seria o palco perfeito para ele começar a construir seu verdadeiro poder. Para começar, Jin-hyuk usou os corpos dos monstros que havia derrotado. A energia sombria começou a consumi-los, transformando-os em algo novo sob seu comando. O processo foi rápido. As almas dos mortos foram arrancadas de seus corpos e forçadas a se erguerem novamente, agora servindo a um novo mestre. E assim, seu exército começou a nascer.
Com um sorriso satisfeito, o necromante observou suas primeiras criações se materializarem diante dele. A torre então confirmou o que ele já sabia. Sua classe principal havia sido alterada com sucesso. Oficialmente, ele era agora um necromante. Para Jin-hyuk, mudar de classe foi trivial. Com as memórias de sua vida passada e seu status de All-Master, uma tarefa como essa não era desafio algum. Mas ele não estava nem um pouco satisfeito. Ser um simples necromante não era o bastante, pois havia uma classe oculta no primeiro andar, e ele a pegaria. De repente, um de seus soldados esqueleto reagiu, sentindo uma presença se aproximando na floresta escura. O som de passos desajeitados quebrou o silêncio da noite. Eles não estavam sozinhos. Uma pequena patrulha de goblins apareceu, completamente despreparada para o que encontrou. O medo tomou conta deles imediatamente. Jin-hyuk, no entanto, apenas sorriu. Mais material para seu exército acabara de chegar por conta própria. Sem hesitar, ele deu a ordem. Seus soldados esqueletos se levantaram, prontos para mostrar aos recém-chegados o poder de seu novo mestre. O ataque foi instantâneo e impiedoso. Para os goblins, não havia a menor chance de escapar. Após o breve confronto, Jin-hyuk recolheu os núcleos de mana, os únicos vestígios que sobraram dos monstros. Ele checou o progresso de sua missão para derrotar os kobolds. Pelas suas memórias, ele sabia que o local da classe oculta era por ali. Mas então, ele sentiu algo, uma presença que não deveria estar ali. Parecia que alguém tinha chegado primeiro. E ali estava. O lugar que Jin-hyuk procurava, escondido no meio da floresta. Depois de tanto procurar, ele finalmente tinha encontrado a entrada. Com cuidado, o jovem espiou pela porta. Ele precisava ter certeza de que o caminho estava livre antes de entrar, especialmente depois de sentir aquela outra presença. O interior da cabana parecia vazio e abandonado. Não havia sinal de ninguém, o que tornava a situação ainda mais suspeita. Jin-hyuk decidiu entrar sozinho, ordenando que seu exército de esqueletos ficasse de guarda do lado de fora. O que quer que estivesse lá dentro, ele enfrentaria por conta própria. Mas ele não estava ali para inspecionar a mobília. Com um único e forte pisão, ele quebrou o assoalho de madeira, revelando o que estava escondido por baixo. Era exatamente o que ele esperava. Uma passagem secreta que levava para as profundezas daquele lugar. O verdadeiro teste começava agora. Sem hesitar, Jin-hyuk começou a descer, adentrando a escuridão da masmorra oculta que poucos sabiam existir. A cada passo, a atmosfera ficava mais pesada. Aquele lugar guardava um poder antigo, e ele estava cada vez mais perto de reivindicá-lo. No caminho, ele notou vários cristais de mana espalhados pelos degraus, um bônus inesperado que ele não deixaria para trás. Ao chegar ao fim da escadaria, ele entendeu tudo. Aquele era o túmulo de um mestre espiritual, uma classe muito mais poderosa do que ele imaginava. E não era qualquer um. Suas memórias confirmaram que ali estava o primeiro mestre espiritual de todos, o progenitor da classe. Com o coração acelerado, Jin-hyuk colocou a mão sobre o caixão, pronto para tomar para si o poder que o aguardava lá dentro. Mas ao abrir, uma figura espectral se ergueu. O espírito do mestre ainda estava ali, guardando seu próprio túmulo. Isso não estava nos planos. Jin-hyuk se preparou para o que viria a seguir. A tarefa não seria tão simples quanto ele imaginava. O espírito o encarou com seus olhos brilhantes e fez uma pergunta inesperada, querendo saber se Jin-hyuk era seu descendente. Diante da pergunta do espírito, Jin-hyuk começou a contar uma história. Ele afirmou ter encontrado o diário do mestre e, seguindo seus passos, conseguiu se tornar um mestre espiritual por conta própria. Com um sorriso confiante, ele mentiu descaradamente, agindo como se fosse o sucessor que o espírito tanto esperava encontrar. O antigo mestre ouviu em silêncio, processando a informação. A história parecia fazer sentido, mas ele ainda analisava o jovem à sua frente. Jin-hyuk continuou, adicionando detalhes de sua suposta vida passada. Ele mencionou que já havia tentado e falhado em transformar uma das invocações do mestre em um de seus servos. Ele reforçou que sabia de tudo isso por ter lido o diário. Era uma performance calculada, usando suas memórias do futuro para ganhar a confiança do espírito.
A verdade, no entanto, era que Jin-hyuk nunca tinha lido aquele livro em sua vida atual. Tudo não passava de um blefe muito bem elaborado. Mas em sua vida anterior, ele de fato havia estudado cada página daquele diário, aprendendo todos os segredos do lendário mestre espiritual. E ele se lembrava muito bem da sua derrota ao tentar subjugar o espírito. Um erro que ele não cometeria uma segunda vez. Para a surpresa de Jin-hyuk, a mentira funcionou melhor do que o esperado. O espírito pareceu gostar da sua audácia e admitiu que o jovem o agradava. De repente, o mestre se animou completamente. Aquele era o tipo de sucessor que ele queria. Alguém ousado e com uma atitude desafiadora. Jin-hyuk se irritou com a reação exagerada. Ele só queria que o espírito fosse direto ao ponto e lhe concedesse a mudança de classe. Mas o espírito explicou que havia uma condição. Antes de qualquer coisa, Jin-hyuk precisaria ir até o 10º andar da torre. A classe de mestre espiritual era de um nível muito alto, e para obtê-la, era obrigatório primeiro realizar a segunda mudança de classe na torre designada. Foi então que Jin-hyuk revelou seu status. Ele mostrou que já era um necromante, e o mais chocante, havia conseguido isso sem nunca ter passado do primeiro andar. A revelação deixou o espírito em estado de choque. Mudar de classe sem usar o sistema da torre era algo inédito. Aquele jovem era um prodígio como ele nunca tinha visto. O espírito então mencionou um punk que veio antes, o segundo a tentar herdar seu poder. Jin-hyuk já estava ficando sem paciência com a enrolação. Após se recuperar do choque, o espírito decidiu que era hora de contar a história por trás da classe que Jin-hyuk buscava. Ele começou a explicar a origem do primeiro mestre espiritual. O espírito iniciou o ritual, canalizando a energia e as memórias de seu criador para que o jovem pudesse entender o peso do poder que estava prestes a receber. Jin-hyuk sentiu a energia envolvendo seu corpo. Ele estava recebendo não apenas uma classe, mas a história e a vontade de um homem que viveu eras atrás. A história começou com um homem chamado Vulcan. Ele foi o necromante mais forte de seu tempo, mas mesmo no auge, ele sentia que seu poder tinha um limite. Ele buscava mais. Vulcan percebeu que seus servos, feitos de pele e ossos, não eram suficientes. Ele precisava de algo fundamentalmente mais forte, um poder que transcendesse a matéria. Ele não queria seguir os caminhos comuns da necromancia, como se tornar um lich ou um cavaleiro da morte. Vulcan sonhava com algo completamente novo. Depois de muita pesquisa, ele encontrou a resposta. O verdadeiro poder não estava em reanimar corpos, mas em controlar a própria essência dos seres, a alma. Ele desenvolveu uma técnica para invocar as almas dos mortos, planejando criar um novo tipo de servo que superaria todos os outros existentes. E ele conseguiu. Com essa nova habilidade, Vulcan criou uma classe inédita, o Mestre Espiritual, e com ela, um exército de espectros sob seu comando. No entanto, o tempo não perdoa ninguém. O corpo de Vulcan envelheceu e chegou ao seu limite, e com sua morte, a classe de mestre espiritual também estava à beira do desaparecimento. Desesperado para preservar seu legado, Vulcan tomou uma decisão drástica. Ele usaria um último recurso para garantir que seu poder não morresse com ele. Ele usou a necromancia em si mesmo, transformando seu corpo e alma na esperança de que um dia, um descendente digno pudesse encontrar seu poder e restaurar sua honra. Para encontrar esse sucessor, Vulcan se tornou uma existência que era metade NPC, esperando na torre por alguém que pudesse seguir seus passos. O espírito então revelou que Jin-hyuk era o terceiro a receber essa chance. Os outros dois falharam. Agora, o legado do mestre espiritual estava em suas mãos. O espírito, Vulcan, olhou para Jin-hyuk com uma intensidade sombria. Após tanto tempo, ele acreditava ter finalmente encontrado o sucessor que carregaria seu legado. Jin-hyuk, por sua vez, sentia o poder fluindo. Ele não estava apenas ouvindo a história, mas absorvendo a própria essência da classe que lhe foi oferecida. Vulcan então o declarou oficialmente como o terceiro mestre espiritual. O título e todo o seu peso agora pertenciam ao jovem. O espírito começou a explicar os detalhes do poder, como capturar almas e usá-las para fortalecer a si mesmo. Era o conhecimento de uma vida inteira sendo passado adiante. Mas Jin-hyuk tinha outros planos. Com um sorriso sinistro, ele decidiu que sua primeira captura não seria um monstro qualquer.
seria o próprio Vulcan. Completamente alheio à traição, Vulcan deu sua bênção final. Ele parabenizou seu descendente e o instruiu a escalar a torre para espalhar sua fama pelo mundo. Jin-hyuk apenas sorriu de volta. Ele observou o espírito, que ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Sem dizer uma palavra, o jovem necromante simplesmente apontou para seu alvo. A caça havia começado. A confusão tomou conta de Vulcan. Ele não conseguia processar a atitude de seu suposto sucessor. Então, a ficha caiu. Vulcan explodiu em fúria, questionando Jin-hyuk sobre a promessa escrita no diário. Ele estava sendo traído, mas Jin-hyuk não se abalou. Ele começou a caminhar lentamente em direção ao espírito. O medo tomou conta de Vulcan, que perguntou por que ele estava se aproximando. Com um poder avassalador, Jin-hyuk liberou sua verdadeira intenção. Ele não estava ali para receber um legado, mas para tomá-lo à força. A alma de Vulcan foi violentamente arrancada de seu corpo. O grito silencioso do espírito ecoou pelo lugar enquanto ele era consumido pela energia de Jin-hyuk. Em seus últimos momentos de consciência, a incredulidade era a única coisa que restava. Como aquilo podia estar acontecendo? Num ato final de desespero, Vulcan tentou resistir, gritando que não se deixaria capturar. Mas já era tarde demais. Seu corpo estava se desfazendo. Com o poder de Vulcan agora em suas mãos, Jin-hyuk não conseguiu esconder a satisfação. Aquele era o verdadeiro caminho para o poder. Tomar, não receber. Nisso, as pedras de mana que ele havia espalhado pelo chão começaram a brilhar, ativando uma armadilha que já estava preparada. A alma de Vulcan se manifestou como um esqueleto. Em um último ato de desafio, o espírito disse que o gesto ofensivo foi ensinado por um antigo descendente e se despediu, pronto para o que viesse. Só que o desafio durou pouco. A armadilha de Jin-hyuk foi ativada no mesmo instante, prendendo o espírito no lugar. Vulcan olhou em volta, completamente confuso com o que estava acontecendo com seu corpo espiritual. Ele se viu preso dentro de um círculo mágico. O espírito, um mestre da magia, mal podia acreditar que tinha sido pego por um feitiço. Foi então que a ficha caiu. Jin-hyuk se revelou, observando sua presa com um sorriso calmo. O caçador tinha se tornado a caça. A raiva tomou conta de Vulcan. Ele não podia aceitar ser aprisionado por uma magia tão básica, gritando que poderia quebrá-la a qualquer momento. Jin-hyuk apenas observava, se divertindo com a fúria inútil do espírito. Tudo estava correndo exatamente como ele planejou. Ele então explicou seu plano. No caminho até ali, o necromante espalhou várias pedras de mana de kobolds, preparando o terreno para a captura. Jin-hyuk provocou o espírito, dizendo que, como o próprio Vulcan havia afirmado, ele poderia quebrar a barreira facilmente. Mas a expressão de Vulcan mudou. Ele percebeu que havia uma pegadinha. A questão não era se ele podia quebrar, mas quando. O sorriso de Jin-hyuk se alargou. Ele questionou se Vulcan conseguiria quebrar a prisão antes que as outras pedras de mana o capturassem por completo. Uma corrida contra o tempo que o espírito já tinha perdido. Com a vitória garantida, Jin-hyuk zombou do título que Vulcan tentou lhe dar. Ele não era o segundo, nem o terceiro mestre espiritual. Ele era algo completamente novo. Vulcan, completamente derrotado, soltou um último grito de fúria. Ele não podia acreditar que um mero humano o havia enganado de forma tão completa, selando seu destino para sempre. Mas já era tarde demais. Jin-hyuk iniciou o ritual de coleta de alma, ignorando os protestos desesperados de Vulcan, que se recusava a aceitar o próprio fim. A força do necromante era avassaladora. O espírito de Vulcan foi arrancado à força de sua forma esquelética, sendo puxado violentamente em direção ao seu novo mestre. Toda a essência e poder do antigo mestre espiritual foram comprimidos e absorvidos por Jin-hyuk em um único instante. O corpo esquelético, agora uma casca vazia, finalmente desabou. A última centelha de consciência de Vulcan havia se extinguido por completo. Com o poder de Vulcan agora em suas mãos, Jin-hyuk não conseguiu esconder a satisfação. O primeiro passo de seu verdadeiro plano estava completo. Agora,
Com um exército de mortos-vivos à sua disposição, ele se afastou do local da batalha, pronto para o próximo desafio. Sua demonstração de poder não passou despercebida. O sistema o notificou que até o demônio observador da morte estava curioso sobre sua classe única. Jin-hyuk apenas sorriu com a notificação. Atrair a atenção de seres poderosos era exatamente o que ele queria. Ele então se virou para suas novas tropas. Era hora de inspecionar a qualidade dos soldados que havia acabado de criar com a alma de Vulcan. Ao tentar se comunicar, ele percebeu que, diferente de seu antigo mestre, eles não conseguiam falar. Eram apenas marionetes silenciosas. Mas isso não era um problema. Para o que Jin-hyuk tinha em mente, o silêncio era até melhor. Ele só precisava de obediência cega. Com um único comando, ele ordenou que os esqueletos se despedaçassem, reduzindo seu exército recém-criado a pura energia espiritual. Ele não estava apenas destruindo. Jin-hyuk começou a reunir toda aquela energia em um único ponto, preparando-se para forjar algo novo. A energia então explodiu, dando forma a uma criatura espiritual muito mais poderosa. Ele não queria apenas soldados, ele queria uma arma de verdade. No entanto, o resultado da fusão foi muito mais do que apenas uma criatura. Eram 3 espíritos, cada um com uma presença intimidadora, prontos para obedecer ao seu novo mestre. Jin-hyuk os observou e, ao tentar se comunicar, notou que eles também não podiam falar. Eram apenas cascas vazias, exatamente como ele queria. Ou, pelo menos, era o que ele pensava. De repente, uma voz cheia de ódio ecoou em sua mente. Não era de um espírito qualquer. Ajoelhado e humilhado, o espírito de Vulcan se manifestou, incapaz de acreditar na própria situação. Ele questionou como Jin-hyuk ousava transformá-lo, o grande Vulcan, em um mero soldado espiritual. A desonra era insuportável. Jin-hyuk apenas sorriu, zombando da forma que Vulcan assumiu e comentando que ele devia ter sido bem bonito quando era mais jovem. A fúria de Vulcan o fez lembrar do poder avassalador do primeiro mestre espiritual, uma lenda que nunca deveria ser subestimada. Ele tentou canalizar essa herança, essa fúria ancestral, como uma última tentativa de se rebelar contra seu novo mestre. Mas o esforço foi inútil. Jin-hyuk o advertiu para não exagerar, lembrando que sua própria existência agora dependia do mana que ele fornecia. Caído no chão, sem forças, Vulcan percebeu a terrível verdade. A única opção era se submeter completamente como um cão. Jin-hyuk se aproximou, perguntando de forma retórica que outra escolha ele teria. A armadilha não era só física, era psicológica. Para esfregar sal na ferida, Jin-hyuk o lembrou do que ele mesmo fazia com os familiares que o desobedeciam. Os transformava em orbes de alma e os absorvia. Ele deu um sorriso sinistro, lembrando a Vulcan qual era a sua característica única, a habilidade que o tornava um predador absoluto. Vulcan gelou. Ele se lembrou da gula, a habilidade insana de Jin-hyuk. Se ele não obedecesse, seria completamente devorado, sem chance de retorno. Completamente derrotado, Vulcan cedeu. Ele aceitou sua nova realidade e perguntou, resignado, qual seria o próximo passo. Após subjugar Vulcan, Jin-hyuk deu sua primeira ordem. O alvo era o castelo no topo da colina. Com um sorriso confiante, ele apontou o próximo objetivo. Era hora de caçar o Lord Kobold. O castelo se erguia imponente sob a luz da lua, mas para Jin-hyuk era apenas mais um obstáculo a ser demolido. Na entrada, 2 guardas kobolds patrulhavam completamente alheios ao predador que se aproximava. Jin-hyuk não se deu ao trabalho de se esconder. Ele simplesmente caminhou em direção a eles, e os guardas, confusos, começaram a rosnar. A hostilidade das criaturas era evidente, mas para o necromante, aquilo não passava de barulho. Ele respondeu com um sorriso ainda mais sinistro, liberando uma fração de seu poder. A diversão estava prestes a começar. De sua sombra, 2 criaturas espectrais surgiram, prontas para o ataque. Seus novos soldados entraram em campo. O ataque foi instantâneo e brutal. Os guardas não tiveram a menor chance contra os espíritos sombrios. Em segundos, a entrada estava limpa.
Jin-hyuk continuou seu caminho calmamente, mesmo com mais inimigos aparecendo ao fundo. O alarme foi soado. Das muralhas, mais kobolds surgiram, prontos para defender seu território. Mas Jin-hyuk sabia que eles não eram mais páreo. Para provar, ele invocou um exército de 30 soldados espirituais de uma vez. No entanto, ele não ia deixar toda a diversão para seus espíritos. O necromante pegou uma lança do chão com outras ideias em mente. Cercado por seu exército de sombras, ele deu uma ordem clara aos kobolds restantes, que o levassem até o lorde deles. Apavorado, um dos sobreviventes obedeceu. Ele se virou e começou a guiar o caminho para as profundezas do castelo, em direção à sala do trono. Nas profundezas da sala do trono, o Lord Kobold sentiu uma presença estranha se aproximando. Ele sabia que um intruso havia chegado. Imediatamente, o Lorde alertou seus guardas, ordenando que se preparassem para o combate que estava por vir. Mas já era tarde demais. Uma das sombras de Jin-hyuk havia se infiltrado no salão. A criatura espectral se moveu com uma velocidade sobrenatural, abatendo os guardas antes que pudessem sequer reagir. O pânico se espalhou entre os kobolds restantes quando a figura sombria surgiu no meio deles, um presságio do caos que estava apenas começando. E então, o próprio Jin-hyuk apareceu, agarrando um dos monstros com um sorriso sádico. Ele estava se divertindo com a situação. Com um único aperto, a criatura foi desfeita. O corpo foi completamente absorvido pela sombra de Jin-hyuk, desaparecendo sem deixar rastros. Vendo seu companheiro ser eliminado de forma tão brutal, os outros kobolds saltaram das vigas, prontos para o ataque. Só que eles não eram páreo para as invocações de Jin-hyuk. O primeiro a chegar foi recebido por uma lâmina de pura escuridão. Com sua própria espada em mãos, o necromante decidiu se juntar à luta. Ele avançou como um borrão, cortando os inimigos restantes com uma precisão letal e finalizando o trabalho que suas sombras começaram. Em meio aos corpos, ele refletiu sobre o poder que possuía. Ter uma classe oculta realmente tinha suas vantagens. Foi então que ele sentiu uma energia diferente. O necromante percebeu que o chefe da masmorra estava logo à frente. O Lord Kobold. Ele estava perto. De repente, uma mensagem bizarra surgiu para Jin-hyuk. A entidade conhecida como Pico de Todo o Mal estava, de alguma forma, torcendo por ele. O necromante não deu a mínima importância para aquele apoio indesejado. Ele seguiu seu caminho, confiante em seus próprios poderes, e declarou para si mesmo que venceria de qualquer maneira. Enquanto isso, na sala do trono, um ritual sombrio estava em andamento. O Lord Kobold realizava um sacrifício sangrento em um altar de pedra. A criatura parecia insaciável, cravando a adaga repetidamente enquanto exigia mais e mais. Ele gritava em êxtase, oferecendo tudo para satisfazer uma entidade demoníaca e declarando glória a ela. A cerimônia foi interrompida quando a próxima oferenda foi trazida. O Lorde ordenou que a soltassem no altar. 2 servos kobolds arrastaram a nova prisioneira, que se debatia com todas as suas forças. Só que, para a surpresa deles, a cativa não era humana. Seus chifres e olhar desafiador revelavam sua verdadeira natureza. O Lord Kobold sorriu satisfeito. Ele afirmou que uma Dokaebe seria uma oferenda muito superior aos humanos que ele costumava usar. No entanto, a prisioneira não se rendeu. Com um movimento rápido, ela criou uma lâmina de energia e cortou a mão do Lorde. Chocado com a resistência, o Lord Kobold olhou para cima e finalmente notou a presença que o observava. Era o intruso. Do alto de uma sacada, Jin-hyuk assistia a tudo com um sorriso debochado, questionando se aquilo era um sacrifício ou uma invocação. Mas ele logo descartou a pergunta. O necromante declarou que não importava, pois o plano deles estava destinado ao fracasso de qualquer jeito.